Prontos para mais uma aventura animal? Brincadeira! Mas é sobre eles que nós vamos falar hoje, sobre os animais vertebrados e invertebrados. Então, hoje a aula é de ciências. Prestem bastante atenção nos exemplos, peguem as dicas e estudem. Os animais, de forma geral, não produzem o seu próprio alimento. Então, eles foram divididos em dois grupos: os animais vertebrados e invertebrados. Animais vertebrados. Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Esse esqueleto é o suporte do corpo e ele permite que eles se movam. Os vertebrados se classificam também em 5 grupos. Dentro desses 5 grupos temos os mamíferos, as aves, os peixes, os anfíbios e os répteis. Mamíferos. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. A mãe dos mamíferos tem glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. Aves. São animais ovíparos. Caminham sobre 2 patas e possuem 2 asas. Por isso, podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz e o pinguim, que não voam, mesmo tendo 2 asas. O esqueleto das aves são muito leves, porque os ossos são ocos. São animais de sangue quente, se alimentam pelo bico que não tem dentes, tem o corpo coberto de penas. Peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, nascem dos ovos. Têm barbatanas para se mover pela água e o corpo termina em uma cauda que o ajuda a nadar. O corpo deles é cheio de escamas. Os peixes são animais de sangue frio e têm o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. Anfíbios. São animais ovíparos, ou seja, também nascem dos ovos. As crias nascem nas águas. Quando crescem, podem viver tanto na água quanto na terra. Têm a pele úmida e não têm pelos. São animais de sangue frio. Répteis. São animais ovíparos, têm o corpo cheio de escamas duras e têm as patas muito curtas, ou inclusive não têm patas, como as cobras. Alguns répteis têm cascos como as tartarugas. São animais de sangue frio e costumam viver em lugares quentes, e é difícil vê-los durante o inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que vivem mais tempo? Animais invertebrados. As lesmas, os moluscos e os insetos são animais invertebrados. Agora nós vamos para algumas curiosidades. Vocês sabiam que as joaninhas, ao serem tocadas, elas caem no chão fingindo-se de mortas? E que também já salvaram diversas plantações dos ataques de pulgões, os devorando? As aves, elas não comem borboletas de cores fortes porque elas são tóxicas. Se elas comessem, elas iriam vomitá-las. A cor vistosa das flores é um grande atrativo para as abelhas. Inclusive, elas podem salvar o nosso planeta Terra. As baratas, elas gostam de viver em lugares escuros, como os ralos, esgotos, bueiros e fossas. Eca, né? As moscas e as baratas trazem em suas patinhas micróbios e ovos muito pequenininhos, cheios de vermes, e que podem causar muitas doenças em muitas pessoas.
Os animais vertebrados, então, são aqueles que possuem crânio e esqueleto da coluna vertebral. Já os animais invertebrados são aqueles que não possuem nem o crânio nem a coluna vertebral. Porém, não se engane, não quer dizer que porque eles não tenham esse esqueleto, todos os animais invertebrados têm o corpo mole. Alguns possuem um corpo rígido, como os animais que carregam conchas, né, que tem carapaças, tá bom? Então, abram a apostila aí de vocês, estudem bastante e boa sorte. Um beijo!